Bom, John, a palavra é sua. Bom estudo para todos nós. Vamos aqui agora acompanhar aí um pouco do teu conhecimento. A casa é sua. Maravilha, boa noite a todos, boa noite a todas, um prazer falar aí para os trabalhadores da Casa Espírita Francisco de Assis, né? Que belo nome, que nome sugestivo. Nunca estive aí na cidade de Cruz, não é isso? Cruz, no Ceará. E vou ter um prazer muito grande qualquer dia aparecer por aí, viu? Aliás, o Nordeste eu gosto demais dessa região, dessa beleza dessa região. E quando me convidam para falar do Chico, aí a emoção fica maior. Agradeço aí a indicação da Graciele, aos amigos aí, trabalhadores da Casa Espírita, os contatos que eu mantive aí com o Edson. E estamos aí, falar um pouco dessa convivência com esse apóstolo do amor e da caridade, fiel servidor do Cristo. Eu sou natural da cidade de Pedro Leopoldo e tive a oportunidade de conviver com o Chico por 21 anos, entre 18 e 19 anos, e até a sua desencarnação no dia 30 de junho de 2002. É claro que se a gente pegar aí todos os biógrafos, familiares, amigos, que conviveram, que estudaram, cada um vai trazer a sua leitura, o seu viés. Eu vou tentar, nesses minutos, falar o que mais me chamou a atenção em Chico Xavier. Fala-se muito do homem, do médium, mas, lamentavelmente, do mito Chico Xavier. E não é essa a minha intenção. Não é esse o meu olhar. O que mais me chamou a atenção em Chico foi a sua humanidade. Simples assim. Um ser humano de carne e osso, sofreu, chorou, sorriu, amou, trabalhou, desejou, como qualquer um de nós. Mas ele deu tanto sentido à sua humanidade que parecia alguém não humano. Eu não quero saber de onde ele veio, eu quero dizer a vocês, pela convivência, que ele passou pelas alegrias e dores que nós aqui na Terra costumamos passar. Mas uma alma simples, genuinamente simples. Não foram os biógrafos que me disseram, não, nem as minhas pesquisas. Convivência. Nasceu simples, viveu simples, morreu simples. Simples assim. E eu fico me perguntando como que ele deu conta de sobreviver com tanta bajulação. Bajulação de espíritas, sobretudo, mas também dos não espíritas. Empresários, políticos, artistas. O Chico, ele não se encantou com ele mesmo. Manteve aquela simplicidade de uma criança, mas a autoridade de um general. De bobo, meus amigos. Ele não tinha nada. Era um homem profundamente respeitoso, não fazia pose de moralista, como é muito comum dentro dos movimentos religiosos. E o nosso movimento não é diferente. Ele também tem. Nós somos. Eu vou afirmar aqui, me perdoe se eu vou magoar alguém, mas todos nós somos moralistas. Uns mais, outros menos. Sabe qual que é a definição de moralista que um amigo aqui nos disse? Moralista é aquela pessoa que quer mudar o mundo, menos ela mesma. Ela consegue dar conselhos para todo mundo,
indicar erros em todos, mas não consegue se perceber. O Chico, com toda a autoridade moral, ele não fazia pose de moralista. Eu acho que o Chico fugiu àquele protótipo do religioso clássico, aqueles religiosos antigos, infelizes, tristes, mal-humorados e moralistas. O Chico, ao contrário, um homem de bem com a vida, de bem com os homens e de bem com ele mesmo. Era um homem que transformava o sofrimento, e a sua vida não foi uma trajetória fácil. Ele costumava contar piadas. E sabemos que foram sofrimentos que, se nós tivéssemos passado, eu acho que nós enlouqueceríamos. Vamos contextualizar o Chico. Ele nasceu que ano? 1910. Veja bem, no início do século passado, nós não tínhamos prefeito. Quem que era a maior autoridade local? O padre. Olha o que esse homem foi submetido no princípio do século passado. No estado de Minas Gerais, é um estado historicamente católico, de tradições católicas muito fortes. Então ele sofreu aqui uma pressão considerável. Eu vou homenagear aqui o Ziraldo. O Chico foi o nosso menino maluquinho de Pedro Leopoldo, porque quase foi internado pelo pai, que não o compreendia. Aqui em Barbacena, que era considerado aquele hospital psiquiátrico mais conhecido, foi salvo por um sacerdote católico chamado Sebastião Scarzello, que arrumou um emprego para ele na fábrica de tecidos. Quantos anos ele tinha, meus amigos? Entre 10 a 11 anos. Nós estamos falando de uma criança de 10 para 11 anos que começou a trabalhar numa fábrica. E olha como é que era o horário. Ele estudava pela manhã, almoçava, descansava um pouco, pegava serviço às 15 horas, 3 horas da tarde, e largava às 1 da manhã. Olha a condição que esse menino foi colocado. Teve que abandonar a fábrica porque ele pegou uma infecção devido à poeira do algodão. Então ele saiu da fábrica e foi trabalhar em outras atividades. Só para vocês terem uma ideia da vida que essa criatura viveu e se dedicou tanto que foi agraciado no ano de 2000 numa promoção da Rede Globo Minas e da Telemar como mineiro do século. E em 2012, pelo SBT, em parceria com a BBC de Londres, o maior brasileiro de todos os tempos. Até hoje eu fico me perguntando que homem foi esse que esteve entre nós e nós não reconhecemos. Tem médiuns com tão pouco querendo mostrar o que tem. Chico Xavier, com muito, escondia o que tinha. Posso garantir a vocês, ele não fazia pose de simples. Eu posso até fazer essa pose, mas eu sei que vocês não vão acreditar. Eu não estou tão simples como eu estou dizendo aqui. Mas o Chico não. Ele exalava simplicidade. E ele amava Jesus Cristo. Não gostava, não. Ele amava Jesus Cristo.
Quem já leu o livro Paulo Estevão, o best-seller, é uma obra que o Chico considerava uma das mais, que ele ficou mais emocionado. Eu vou dar um exemplo. Estar ao lado do Chico naqueles bons anos, sobretudo, no meu caso, nos anos 80, é como se nós estivéssemos ao lado daqueles cristãos do cristianismo primitivo. Pasmem, pasmem o que eu vou dizer. Eu sonhei em ser um Chico Xavier, porque ele era tão contagiante, era tão agradável, que ao sair da companhia dele, né, impressionado com a sua humanidade, com aquela energia imperceptível, mas que nos contagiava a todos, eu queria ser como ele. Só que com o tempo, eu era um jovem, venho amadurecendo, eu fui perceber que a porta é mais estreita do que eu imaginava. A porta é estreita, mas é mais estreita do que eu imaginava. E quando eu queria ser mais do que eu podia ser, o Chico costumava dizer assim para mim, meus amigos: calma, um passo de cada vez. Eu acho que ele devia me enxergar uma plantinha muito frágil. Vendo aquele menino entusiasmado, ele falou: calma, meu filho, tudo no seu tempo. Olha a sabedoria de alguém que aprendeu que muitos começam animados, mas manter essa animação no percurso são poucos. Permitir que a doutrina entre dentro de nós é um passo importante, mas está longe de ser o último passo. Então, entramos na doutrina, a doutrina entra em nós e o passo mais importante, permitir que ela saia em forma de trabalho. Uma frase que o Chico gostava muito: fora da caridade não há salvação, fora do amor não há salvação. Mas falando em bajulação, eu vou contar umas fofocas aqui da minha convivência. Todo mundo bajulando, eu resolvi bajular o Chico também, e não deu nada certo. Nós fundamos, eu frequento hoje o Grupo Espírita Sheila, há 46 anos. Entrei aqui no dia 20 de novembro de 1980. Em 81, exatamente no aniversário do Chico, 2 de abril, não tinha mocidade, nós fundamos uma mocidade. E adivinha o nome que eu coloquei? Mocidade Espírita Francisco Cândido Xavier. O meu primeiro encontro com o Chico aconteceu em maio. Então eu já fui todo entusiasmado, querendo me passar pelo santo do pau oco. Vocês já ouviram essa expressão? Tipicamente mineira. Santo do pau oco, para quem não conhece, no tempo do Brasil colônia e Portugal metrópole, para se contrabandear ouro, pedras preciosas, livros, documentos, se construía santos em madeira com fundo falso. Então ficou essa expressão santo do pau oco. Eu acho que tem muito dentro do nosso movimento e eu me incluo nesse santo do pau oco. Talvez a versão mais atual já deve ter passado aí alguns anos atrás, Denorex. Lembra do Denorex? Parece, mas não é. Parece que é bom só na casa espírita, que é fácil ser cristão. O desafio é exercer a nossa doutrina, sobretudo fora da casa espírita, né? Palavras do Chico, antes de terminar o caso. Antes da devoção, a obrigação. Olha que palavra. Antes da devoção, cumpramos com as nossas obrigações. Aí encontrei com o Chico.
na casa de Dona Cidália, onde me tornei um grande amigo. Dona Cidália é irmã do Chico, do segundo casamento. E falei com o coração, nossa, o Chico vai me elogiar, né? Falei, Chico, fundamos uma mocidade. Ele falou, que beleza, um jovem, Jesus está precisando de trabalhadores. Não esperei que ele terminasse. Falei, coloquei seu nome. A expressão mudou. Ô Chico, meu filho, qual centro que você frequenta? Eu falei, Grupo Espírita Sheila. Por gentileza, você vai tirar meu nome e vai colocar Mocidade Espírita Sheila. Olha, se fosse esses médiuns que fazem aquele papel de falsos gurus, de parece que estão enxergando, que estão ouvindo. Simples assim. Isso é que me cativava. Mas não me dei por satisfeito. No final dos anos 80, aqui em Pedro Leopoldo, resolvemos construir um museu para Chico Xavier. No tempo que ele estava vivo, final dos anos 80. Reuni aqui políticos, empresários, espíritas. Unanimidade. O homem merece uma homenagem. Já tinha recebido algumas homenagens em Pedro Leopoldo, mas o museu seria um coroamento. Fui comentar com ele em Uberaba, porque ele já morava em Uberaba. Conheci o Chico em Pedro Leopoldo, mas ele se mudou para Uberaba em 1959. Eu nasci em 1961. Então eu estive com ele tanto em Pedro Leopoldo como em Uberaba. Cheguei para falar do museu, já sabendo que o Chico não gostava de homenagens, mas fui lá. Chico, nós estamos querendo fundar um museu para você. Acreditem, ele não gostava que eu chamasse ele de senhor. Eu chamava ele de você. Os meus pais me ensinaram a chamar as pessoas mais velhas de senhor. Ele falou, não, meu filho, você. Então eu comecei a chamar ele de você. Nós estamos querendo fundar um museu para você lá em Pedro Leopoldo. Meus amigos, a cara acho que foi a pior que eu já tinha visto. O constrangimento, ele responde assim, meu filho, pelo amor de Deus, não me mate antes da hora. Projeto cancelado. Que homem foi esse? Que não se encantou com ele mesmo. Tem algum aí fã do Elvis Presley? É impossível que em Cruz não tem nenhum fã, São Paulo, nenhum fã do Elvis. Tem algum fã aí? Levanta o dedinho. Só uma. Puxa vida, hein? O Elvis está sem moral. Ah, não. Tem alguns aí levantando. Acreditem, eu sou muito fã do Elvis e ele faleceu em 77. Opa, Cristina, isso aí, Cristina. Em 77. E na época se falava, Graciele também, né, Graciele? Pedro Leopoldo, agora aí com vocês. Se falava que o Elvis não morreu. Existia uma mídia que dizia que ele estava numa ilha, num hospital, se recuperando, estava muito obeso, muitos medicamentos que ele usava, aquela coisa toda. E eu conheci o Chico em 81. Talvez tenha sido uma das primeiras perguntas que eu fiz ao Chico sobre Elvis Presley. Pasmem, mas eu fiz essa pergunta. Eu acho que a minha amizade com o Chico deu certo, porque eu não tratava ele mitificando, divinizando. O Chico, para mim, era um irmão mais velho, onde eu compartilhava meus medos, dúvidas, falávamos de doutrina e muitas coisas mais. E a resposta foi decepcionante, eu vou falar para vocês. Eu esperava, quando eu fiz a pergunta, Chico, você tem alguma notícia de Elvis Presley? No mundo espiritual americano, foi mais ou menos assim. Eu acho que ele assustou com a pergunta, não compreendeu, eu repeti
E a resposta: nenhuma, meu filho. E ele completa: se você souber de alguma coisa, você me avisa. Eu falei, que é isso? É você que tem que me dizer, você está me pedindo agora que eu diga a você? Isto foi me chamando a atenção em Chico Xavier. Ele não fazia pose de guru. Com as suas extraordinárias faculdades mediúnicas. Extraordinárias. Eu acho que o Chico tinha todas as faculdades mediúnicas catalogadas no livro dos médiuns. Todas. Claro que ele se dedicou, sua tarefa, sua missão, era no campo da psicografia. Hoje, mais de 500 obras psicografadas em diferentes gêneros literários. Olha que coisa. E só estudou 5 anos de formação acadêmica no então Grupo Escolar de Pedro Leopoldo, hoje Escola Estadual São José. E repetiu o 4º ano. Não porque ele fosse incapaz, devido à infecção no pulmão, fruto da poeira do algodão, ele precisou de se ausentar muito das aulas. Então ele teve que repetir o 4º ano, por isso 5 anos de formação acadêmica. Um belo dia eu também, viu, Graciele, estudei já na escola, era Grupo Escolar São José, hoje é Escola Estadual São José. Mas eu estava lá com o Chico, eu sempre tive vontade de fazer essa pergunta. Eu não sou médium ostensivo, eu sou um médium intuitivo, e com a idade a gente vai ficando mais sensível, né? A gente vai percebendo mais. Eu sempre tive vontade de fazer essa pergunta ao Chico. Estávamos eu e ele na Copa em Uberaba, e eu perguntei assim, na lata, do nada: Chico, tem espírito aqui na Copa? E o Chico: meu filho, ele deve ter pensado, lá vem esse menino, né? Meu filho, não vamos nos preocupar com isso, não, vamos trabalhar. Não me dei por satisfeito, fiz a pior das piores. Ô Chico, você está enxergando algum benfeitor espiritual ao meu lado? Eu acho que ele enxergou outra coisa, mas não falaria. Tem médium que fala, né? A pessoa entra na casa espírita e fala: nossa, carregado, hein? Hoje você está com uma expressão carregada. Acho que o Chico nunca utilizaria essa expressão. Ele era muito cuidadoso, né? Uma criatura que cativava, que gostava de contar os seus casos e dava aquela atenção, seja para uma criança, seja para um adulto, seja para um faxineiro, seja para um presidente da República. Ele atendia a todos da mesma maneira. E eu não sei onde que ele arrumava tanto tempo. Coisas pouco faladas. Chico trabalhou 41 anos na vida profissional. De 1921 a 1961. Quem assinou a aposentadoria dele foi Juscelino Kubitschek, em 17 de janeiro de 1961. E nunca viveu às custas do espiritismo cristão. Gente, passou muito dinheiro nas mãos do Chico, mas isso não o encantava. Como eu digo a vocês, era diferente. Psicografou, como eu já disse agora, recentemente, mais de 500 obras. Catalogados pela Casa do Chico em Pedro Leopoldo, 550 obras.
E obras belíssimas. Eu sou apaixonado, por exemplo, na série André Luiz. Eu entrei na doutrina pela obra Ação e Reação. André Luiz é de uma metodologia, os romances de Emmanuel, as séries do Evangelho de Emmanuel, Humberto de Campos, quantas obras absolutamente maravilhosas. Mas uma coisa pouco falada. A primeira mãe do Chico morre quando ele tinha 5 anos de idade. Maria de São João de Deus. Vale aqui um registro. Não existe imagem fotográfica, registro de Maria de São João de Deus. De vez em quando aparece uma foto aí nas redes sociais, mas é fake news. Na verdade, a foto que aparece é de Maria Cândida Xavier. Ela nasceu em 1895. Era a irmã mais velha do Chico, mais conhecido como Bita. Então ela morre, o Chico tinha 5. Aí chega em 1917, aquele anjo que a mãe havia prometido. Chegou Dona Cidália Batista Xavier, que de fato foi um anjo na vida do Chico. Só que ela desencarna em 19 de abril de 1931. Percebendo que ia desencarnar, ela chama o Chico e fala assim: meu filho, não permita que o seu pai distribua os seus irmãos do segundo casamento, como ele fez com os filhos do primeiro casamento. E o Chico falou: não, mãe, não se preocupe. O Chico só saiu de Pedro Leopoldo em 4 de janeiro de 59, depois que todos os seus irmãos, sobretudo irmãs, estavam encaminhadas na vida. Naquela época, uma mulher encaminhada na vida normalmente era o casamento, com exceção de uma das suas irmãs que tinha deficiência física e mental, não se casou, evidente, e ficou sob os cuidados de uma outra irmã. Dona Cidália, que foi a última a retornar à pátria espiritual, não Cidália mãe, a Cidália irmã do segundo casamento, ela desencarnou em 2015. Ela tratava o Chico, não era como pai, não. Nem pai, né? Uma mistura de pai e mãe. Ela tratava o Chico como mãe. Eu volto a perguntar a vocês, onde que esse homem arrumou tanto tempo? Nós que alegamos tanta falta de tempo. E Dona Cidália tratava com respeito. Por isso a frase: antes da devoção, a obrigação. Cumpramos com as nossas obrigações. Resolvemos, então, escrever esse livro. Até estou encaminhando 2 aí para a Casa Espírita Francisco de Assis. O Voo da Garça. A garça, por que eu coloquei essa metáfora? Eu fui estudar a história da minha cidade. Pedro Leopoldo é de 1893 como vila e como município de 1924. E um poeta, um escritor, poeta, Pedro Leopoldense, chamado José Issa Filho, ele entrevistou vários moradores aqui de Pedro Leopoldo, entre elas uma antiga benzedeira, dessas famosas benzedeiras do interior brasileiro, chamada Satomásia. E Satomásia, através da história oral, contou para o José Issa que amanhã do dia 2 de abril de 1910, dia de nascimento do Chico, foi a manhã mais bonita que ela viu na vida dela. Um branco de garças. A garça é um animal muito presente no território brasileiro.
que se deslocava de um lado para o outro. Eu achei essa história oral registrada pelo poeta José Issa tão bonito que eu quis dizer que no bando dessas garças, uma delas pousou na cidade de Pedro Leopoldo. E olha como completa o poeta José Issa Filho, trazendo amor e compaixão e transformando as noites de muitos aflitos e angustiados em dias ensolarados de esperanças e alegrias. Então, lancei o primeiro, O Voo da Garça, em 2010. Agora está sob uma nova versão pela editora Candeia. Quem tiver interesse, meu telefone, é só pedir via WhatsApp e eu encaminho aí para você sem problema. Lancei o segundo, Nas Trilhas da Garça. Um é para falar do Chico em Pedro Leopoldo. Esse aqui, Nas Trilhas, é para falar do Chico em Uberaba, praticamente. E o terceiro, a ser lançado, é para falar do Chico fora do estado de Minas, então pelo Brasil e pelo mundo. Essa garça, eu acho que a gente poderia falar o voo da graça. O voo da graça, né? O voo da garça. O Chico foi como aquele cometa Halley que passou aqui pela Terra deixando um rastro de luz, de amor, né? Extremamente respeitoso. E eles costumam me perguntar, John, na sua opinião, qual teria sido o grande legado deixado pelo Chico? E pensando, eu não tenho dúvida em afirmar, o Chico viveu a máxima do Evangelho, do amai-vos uns aos outros como Jesus nos amou. Olha essa frase, amar o outro. Vou acrescentar, do jeito que ele ou ela é, e não do jeito que eu gostaria que ela fosse. Eu acho que a gente tem sido reprovado. Não quero ser pessimista, mas amar o outro independentemente da sua orientação religiosa, independentemente da sua orientação sexual. E em tempos de polarização em nosso país, independentemente da sua orientação política. Pensar diferente não pode nos tornar inimigos. O Chico falava que quem morava, os espíritos que ele encontrava, como eram diferentes, o Chico achava, naquela ingenuidade infantil, que eles moravam no arco-íris. Olha que metáfora interessante para a nossa reflexão. Amarelo é diferente do azul, concordo? Né? São cores diferentes. Mas quando o amarelo e o azul dialogam, respeitando as diferenças, eles conseguem encontrar uma outra cor, o verde. Olha que exemplo, amar o outro do jeito que ele é desafiador. Eu confesso, tem sido aprovado e reprovado. Mesmo que a gente não manifeste através da palavra, mas o olhar diz muito. Né? Aquilo que a gente não diz também está dizendo alguma coisa, como dizia e diria o bom e velho Freud, Sigmund Freud. Então, para mim, esse foi o maior legado deixado pelo Chico. E eu quero dar um testemunho de uma experiência que eu tive com o Chico, que foi tão impactante na minha vida, que eu coloquei nos 2 livros. Tal a experiência impactante. Eu vou parafrasear o Chico, viu? Eu disse aqui, antes de começar a gravação, o Chico dizia que sei o que devo ser, mas ainda não sou. Eu posso falar em nosso nome? Nós espíritas sabemos o que devemos ser, mas ainda não somos.
Seremos, como diz uma música da evangelização infantil aqui de Minas. Deve também tocar aí, cantar aí. Um dia todos nós seremos anjos. Isso é verdade. Isso é esperançoso. Pode demorar. Pode demorar um pouco, mas chegaremos lá. Eu chego numa sexta-feira, nos anos 80, daquelas psicografias consoladoras. Eu ainda peguei o receituário mediúnico dos receituários homeopáticos. O Chico só parou com o receituário depois que a homeopatia se transformou num braço oficial da medicina. Senão ele seria, né, acusado de exercício ilegal da medicina. Cheguei lá lotado, caravanas e caravanas. E os anos 80, o Chico ainda estava muito lúcido. Os anos 90, não. Ele já foi se debilitando. E na segunda metade dos anos 90, aí entrou numa fase mais complicada. Anos 80, não. Chegamos lá, muita gente. E quem desejasse notícias de familiares queridos, entrava-se numa fila. O Chico, com uma prancheta nas mãos, fazia as suas anotações básicas. Nome e ano de desencarnação. Algumas raras, às vezes, sem que a pessoa tocasse qualquer nome, ele dizia assim: fulano, quem é fulano ou beltrano de tal? Mas isso não era comum. E a pessoa ficava surpreso, né, com aquelas colocações do Chico. Formou-se uma fila, de repente, no meio dessa fila, uma senhora surtou de tanto sofrimento. Surtou. Em pleno salão do Grupo Espírita da Prece. Havia perdido a mãe, os filhos e o marido em um único acidente automobilístico. Foi tão impactante a fala dessa mulher que todo mundo ficou imobilizado. Os colaboradores do Chico não sabiam o que fazer. Talvez esperando a reação do Chico. E o Chico ali, ele ficou sentado, olhando para aquela senhora. E na minha ignorância, naquela época maior que a de hoje, eu fiquei imaginando, meu Deus, como é que se consola uma dor dessa? Imaginei que o Chico, ele iria usar alguns jargões que nós, dentro do movimento espírita, utilizamos, né? Com todo o amor. Olha, não cai uma folha senão que Deus queira, Deus não coloca fardos em ombros que não podem suportar, coisas assim. Chico não fez nada disso. Em silêncio, depois de alguns minutos, a mulher paralisada no meio do salão, ele se levanta, em silêncio, caminha em direção àquela mulher sofredora, abraça e chora com ela publicamente. Meus amigos, até hoje é emblemático isso para mim. Até hoje eu fico me perguntando, que amor é esse que eu não sinto ainda? Ele abraçou, choraram os dois publicamente e nós com aquela cara de tacho. O que é isso? Numa live eu fui comentar essa história e uma senhora me disse: John, esse é o amor de Jesus por nós. Que amor é esse? Como biógrafo, amigo, eu posso dizer por onde ele andou, quantas obras ele psicografou, falar um pouco da sua humanidade. Agora, dizer o que ele sentia, eu não consigo compreender até hoje. E olha que eu tenho 46 anos de doutrina. Sem dizer nada, porque eu não vi ele expressando nada. Ele disse tudo. Ele abraçou, chorou com ela, e eu fiquei de olho depois do abraço no olhar daquela mulher. O Chico resolveu o problema dela? Não. Não resolveu o problema. Mas chorosa, sofrida, lacrimosa, mas um brilho no olhar.
Eu vou aqui me apropriar do evangelista Lucas, capítulo 10, versículos 38 a 42. Quando Jesus foi visitar em Betânia os irmãos Marta, Maria e Lázaro. De acordo com o evangelista Lucas, parece que ele chegou na residência no dia de faxina geral, aquela bagunça geral que todo mundo já conhece. Bate a porta, quem vai atender? Maria. Não que as atividades domésticas não sejam importantes, mas quando ela viu aquela fonte de luz, deixou as atividades domésticas e se colocou integralmente à disposição do Cristo. Ele entrou, se acomodou. Marta, irmã de Maria, amava o Cristo, mas ficou dividida entre as atividades domésticas e as atenções ao Mestre. Até que chegou numa determinada ocasião, Marta, incomodada com a posição de Maria, fala mais ou menos assim para Jesus: Senhor, pede para Maria me ajudar aqui nas atividades. Jesus, conhecedor profundo da alma humana, olha profundamente para Marta e amorosamente para Marta e disse: Marta, Marta, andas inquietas com muitas coisas, porém uma só é necessária. Maria escolheu a melhor parte e essa não lhe será tirada. Se nós pudéssemos, nós espíritas, estar perante ao Cristo e fizéssemos esse questionamento, eu acho que o Cristo responderia sim para nós espíritas. Os espíritas andam inquietos com muitas coisas, porém uma só é necessária. Chico Xavier escolheu a melhor parte e esta não lhe será tirada. Estive com o Chico 30 dias antes da sua desencarnação. Organizamos uma caravana. Um ano depois daquelas estranhas luzes que entraram pela janela do hospital em Uberaba. Foi a última moratória que ele recebeu pela minha avaliação e outras moratórias que ele já tinha recebido. 30 de maio estávamos em Uberaba, sem nenhuma expectativa que ele nos recebesse no Grupo Espírita da Prece. Muito adoentado, muito limitado, muito difícil de deslocamento. Fomos para o Grupo da Prece, compuseram a mesa, aguardando o horário para dar início, esperando ou não a chegada do Chico. De repente, depois da mesa toda formada, aquele burburinho, o Chico chegando, aquela alegria. Era uma alegria muito grande, né, de ver aquele apóstolo, né, tão simples, tão amoroso, tão bonito. Ele não era fisicamente bonito, mas ele ficava bonito. Era impressionante, né? Nós éramos aquelas mariposas sedentas de luz, rodeando ali aquela alma encantada, né? Ele chegou, meus amigos, literalmente carregado. Eu não estou exagerando. Colocaram ele na cabeceira da mesa. Ele começa a fazer a prece. Ele começa a fazer a prece. Não termina. Começa de novo. Não termina. Na terceira, percebendo o estado dele, pegaram ele e levaram para casa. Quem conheceu aquela alma tão vigorosa, uma memória prodigiosa, tão lúcido, ele passou por todas as privações que passa um idoso em seus 92 anos de idade, sem nenhum privilégio. Isso serve de lição para todos nós. Às vezes a gente tem uma atividade, 2 atividades por semana, tem gente que mal começou, já quer aposentadoria espírita. Esse homem, ele foi
92 anos dedicados ao Cristo, 75 na mediunidade com Jesus, e não teve nenhum privilégio. Quase que eu surtei na mesa. Mas aquilo foi uma lição, dizendo para mim e dizendo para todos nós: não há privilégio, precisamos de trabalhar. Precisamos de movimentar, porque a cada um será dado conforme o que nós construirmos. Talvez essa tenha sido para mim a última lição, do ponto de vista aqui pessoal, que ele nos deixou. Para dizer que, olha, vamos trabalhar. Fora da caridade não há salvação. Casa espírita, com cor, cheiro e alma de Chico Xavier, tem que ter trabalho social. Ficar só na teoria dentro da casa espírita é muito fácil. Para a gente construir uma sociedade mais justa, mais fraterna, mais feliz, precisamos fazer a nossa parte. Ir ao encontro do infortúnio. Não esperar que o infortúnio nos procure. Aliás, o Chico adorava a periferia. Ele adorava. E aonde ele ia, o asfalto ia atrás. Grupo da Prece, quando foi instituído em 75, era na periferia de Uberaba. Quem já foi lá recentemente? Está lá, toda sinalizada. Uberaba deve muito a Chico Xavier, porque ele atraiu muita gente. Claro, tem os bons que continuaram ali, mas também muita dificuldade, muita luta, que ele testemunhou heroicamente. Chico poderia ter falhado? Sim, porque ele não é perfeito. Chico Xavier não era perfeito. Eu não estou aqui desqualificando, ao contrário, eu estou falando da sua humanidade. Perfeito para nós é o Cristo. Mas, sendo tão humano quanto nós, ele deu tanto sentido a essa humanidade que era encantador. Sofreu muita coisa, sofreu da privação afetiva. Eu escuto muitos espíritas falando: ele sublimou toda a sua energia sexual. Não é verdade. Sofreu. O Chico não era sexuado. Eu não sei onde a gente tira essas coisas mirabolantes. Sofreu até o final. Pelo menos até o final dos anos 80. Tinha que dar testemunho. Poderia ter caído. Quem fala isso é o instrutor Aulus, no livro Nos Domínios da Mediunidade. Uma maratona tem 42 quilômetros, 195 metros. Você pode completar 42 quilômetros. Mas se você não completar os 195 metros, você não completou a maratona. Mas não. Venceu. Deu um legado, deixou um legado muito grande, porque se a palavra convence, o exemplo arrasta. Já se passaram quantos anos da desencarnação do Chico? 24 anos. E quando ele desencarnou, eu escrevi aqui no livro, eu fiz uma homenagem para ele. É rápido. Escrevi alguma coisa do que eu havia passado com ele. Escrevi da seguinte maneira: em 30 de junho de 2002, a Garça alçou novos voos, deixando um rastro de exemplificação em generosidade, compaixão e alegria de viver. Mas também deixou muitas saudades, pois já não é possível a conversa ao pé do ouvido. Se encantar com suas risadas gostosas e passar pelas noites e madrugadas ouvindo os casos recheados de amor e ensinamentos. Como poderei esquecer os bate-papos na casa de Cidália Xavier e Maria Luísa Xavier, irmã do Chico, em Pedro Leopoldo?
Os livros, os pacotes de mensagens e os cartões ornamentados com amores perfeitos enviados pelo correio? Os almoços deliciosos aos sábados, preparados pela incansável e fiel Dinorá, lá de Uberaba, ainda encarnada, 94 anos. As memoráveis reuniões na Casa da Prece, as atividades sociais no Abacateiro e na Vila do Pássaro Preto, em Uberaba, e o sorriso todo característico de quem estava de bem com a vida, fazendo contrariedades do tamanho de elefantes que ocupavam a cabeça dos desesperados ficarem menores que peixinhos de aquários. Meus amigos, Jesus, nosso guia e modelo. Kardec, o nosso codificador. E me permitam dizer, e Chico Xavier, o nosso exemplificador. Dando esse testemunho aí, em 92 anos de idade, 75 anos dedicados à mediunidade com Jesus. Espero que eu tenha passado um pouco desse olhar humano e, ao mesmo tempo, divino, dessa alma valorosa, que continua. Imagine agora, sem as limitações do corpo. Deve estar rodando aí pelo Brasil e fora dele. Imagina, com muito mais agilidade. Paz e alegria, parabéns aos trabalhadores da Casa Espírita Francisco de Assis. Podem me esperar, mineiro é pegajoso. Qualquer dia apareço por aí, viu? Tá aberto o microfone? Ô, Diogo, eu vou falar por mim, já rapidamente, mas convido a todos aí para a nossa prece de encerramento, mas eu queria falar brevemente o seguinte. Primeiramente, muito obrigado por esses causos que você falou. Eu vou falar por mim, mas eu tenho certeza que muita gente também deve ter vivenciado situações como essa que eu passei agora. Eu consegui vislumbrar o voo das garças que você mencionou e a graça desse voo, né? Consegui materializar isso na minha mente. E também, por um momento, eu tive presença visual em cada um dos causos que você falou, das passagens. É como se eu estivesse vendo. É um filme, você falando e eu materializando. E me emocionei bastante com o não encerramento da prece agora, já no final da jornada de Chico. Não teve como também não ver o esforço, né, do homem, né? Foi o homem, mas ficou o exemplo, né? Então, é um exemplo que a gente segue até hoje, independente de ser brasileiro ou não, de ter orgulho por ser brasileiro, a gente não tem esse tipo de fanatismo, de partidarismo, mas é tão bom, né? Ver uma pessoa assim tão próxima da gente, que ensinou tanto e assimilou tanto os ensinamentos do Cristo, né? E com a linguagem que nos é mais palatável, a gente conseguiu aprender bastante com ele. Eu estou realmente muito feliz de ter participado e ter proporcionado aí para as pessoas aí um pouco desse seu trabalho aí. Eu espero que a gente volte a nos falar no futuro. Por hora, eu vou convidá-los aí à nossa prece de encerramento, que nós temos aí também uma negociação com as entidades espirituais. E depois aí, se alguém quiser se manifestar, o microfone vai estar aberto. Vamos assim nos acalmando, nos unindo novamente, nossos corações. Pois de toda essa emoção, de todo esse amor, inundou o nosso ambiente hoje. Vamos nos colocando confortavelmente sentados em nossas cadeiras, os nossos amigos que estão em casa. Vamos mentalizando essa equipe espiritual maravilhosa,
que nos assiste nesse momento, mentores da casa, juntamente com nossos mentores individuais, que vão nos proporcionando uma reenergização, um passe que será dado individualmente a cada um, pelos nossos problemas, por aquilo onde mais necessitamos. É o bastante. E vamos agora, com o nosso coração repleto de energia, repleto de amor, distribuir as nossas vibrações, iniciando pelo nosso planeta Terra, jogando muita luz nesse planeta, em todas as regiões que se encontram passando por necessidades, por guerras, por intempéries climáticas, por dores. Vamos jogando o nosso amor e vamos trazendo o nosso pensamento para o nosso Brasil, iluminando todo o seu contorno geográfico, com uma luz dourada, muito brilhante, espalhando essa luz por todo o seu território. Vamos fazendo uma vibração muito amorosa por todos os hospitais, onde se encontre um leito de dor, por aqueles doentes do corpo, da alma, pelos asilos, orfanatos, casas de devolução. Vamos vibrando por todos os templos, todas as casas onde se professa o Evangelho de Jesus. Vamos trazendo essa nossa vibração para o nosso preá, esse cantinho que nos acolhe, que nos recebeu com tanto amor, nos brinda diariamente com essa natureza exuberante. Vamos vibrando pelos nossos lares, recebendo uma equipe que, juntamente com Jesus, vai abençoando a cada um que lá se encontre. Vamos espalhando essa luz por toda a nossa vizinhança. Vamos voltando aqui para a nossa casa. Vamos vibrando por essa casa, por essa equipe espiritual maravilhosa, que está sempre nos proporcionando ensinamentos, oportunidades de trabalho, de crescimento. Vamos vibrando pela caixa de vibrações, por todos os nomes que lá se encontram. Vamos vibrando por todos aqueles companheiros que não puderam estar presentes hoje, na nossa reunião. E vamos, mais uma vez, deixando uma vibração de muito amor no centro dessa sala, formando um enorme coração, que oferecemos à espiritualidade maior para que ela leve aonde mais se fizer necessário. Vamos assim agradecidos, dizendo a prece que Jesus nos deixou. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia, perdoai-nos, assim como nós perdoamos. E não nos deixeis cair, mas livrai-nos de todo mal. E assim seja. Graças a Deus.
Eu queria quebrar um pouquinho o protocolo hoje, porque agora a gente já faria os nossos avisos finais de encerramento, mas eu vou mudar um pouquinho aqui do nosso querido John e abrir o microfone espaço ou para alguém aqui presente, se tiver alguma uma pergunta para fazer para o John, aproveitar, porque isso aqui é uma enciclopédia viva que fala sobre Chico Xavier. À vontade. Ô, John, Opa! eu gosto muito daquele livro do Parnaso Além Túmulo, né, que foi o primeiro do Chico. E aí eu queria que você trouxesse assim, alguma informação sobre o contexto, assim, porque, enfim, o Chico é muito lembrado também ou por esses romances muito famosos, ou por esses livros mais técnicos, né, doutrinários, mas ele tem outros livros de poesia, né, mas não é a parte muito explorada, né, e eu acho esse livro incrível. A editora Vinha de Luz, aqui em Belo Horizonte, lançou um livro chamado O Primeiro Livro. Nesse primeiro livro consta... O Chico era um poeta. Para escrever um Parnaso, ele tinha que ser um poeta. Ele escrevia como poeta nesse O Primeiro Livro. Mensagens de 1928, 1929, antes do Parnaso. E as primeiras psicografias, como uma espécie de treino. Em julho de 32, aí a convocação para iniciar essa portentosa obra mediúnica, né, sob a coordenação de Emmanuel, que só apareceu para ele objetivamente em dezembro de 1931. Dezembro de 1931. Aquele famoso diálogo disciplina, 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 que era uma cachoeira que tinha aqui, uma das poucas opções de lazer na comunidade de Pedro Leopoldo. E aí vieram esses poetas brasileiros e portugueses em diferentes formas e expressões, mostrando a extraordinária faculdade mediúnica de Chico Xavier. Mas entenda, né, Henrique? Para ser um grande médium, é preciso ser um grande homem. A gente fala muito em parceria. Um espírito não teria condições de escrever se não fosse um grande médium, um grande homem. Mais do que médium. Aí sim, a afinidade entre Emmanuel e Chico Xavier, né, que perdura isso por muito tempo. Bom, John, eu queria também, de público, aqui agradecer a Graciele por ter indicado você aqui. Mais uma indicação maravilhosa. Ela arriscou, né? Vocês não me conheciam, ela arriscou. Falou, chama o John. Falei, imagina se fosse uma bomba. Foi um risco calculado, certamente ela te conhece. Queria agradecer aqui a tua participação. Obrigado. Seja Obrigado. bem-vindo ao Preá, quando tiver oportunidade aqui para a Cruz. Seja bem-vindo. Será muito bem recebido aqui, com certeza. Eu vou dizer para vocês que muito será exigido a quem muito recebeu, hein? Os nordestinos aí, com essa paisagem paradisíaca que vocês têm aí, muito será exigido. Eu, por exemplo, nasci entre as montanhas de Minas. Não tem muita paisagem. Não tem mar aqui em Pedro Leopoldo, não, hein? Tem mar em Pedro Leopoldo, não, amigo. Então, vocês tratem de oferecer aí, viu? Mas aí tem beleza também, que são maravilhosas também. As alterosas aí são maravilhosas. Bacana. Aguardo vocês aqui. Eu vou mandar para vocês um roteiro. E vocês vão ver que está o roteiro Caminhos de Luz Chico Xavier aqui em Pedro Leopoldo. Minha mãe hoje também está completando 90 anos. Eu também vou ter que me ausentar, porque está completando, já não está lúcida, mas uma grande mãe. Nossa presença lá é fundamental. Qual o nome da mãe? Arlete Madureira Marques, 90 anos. Grande beijo para a dona Arlete. Maravilha. Um abraço e um beijo no coração de todos, viu? Obrigado, John. Tchau, tchau. Abraço, pessoal.